Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar com o nosso curso em Teologia Sistemática, mais precisamente no módulo Eclesiologia, ou a doutrina da Igreja. Vamos tratar vários tópicos dentro deste capítulo e gostávamos de iniciar acreditando que o Senhor vai nos abençoar e o seu Espírito vai nos orientar e vai trazer muita clareza a respeito da beleza, do propósito da criação da igreja, que é plano de Deus. A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Essa definição entende que a igreja ela é composta de todos os que são verdadeiramente salvos. O apóstolo, em Efésios 5:25, ele diz que Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. A palavra igreja, neste sentido, aplica-se a todos aqueles por quem Cristo morreu a fim de redimi-los, todos os que são salvos pela morte de Cristo. Mas também podemos dizer que ela inclui todos os verdadeiros crentes de todas as épocas, tanto no período do Antigo Testamento, assim como do Novo Testamento. O plano de Deus para a igreja é grande. Foi por essa razão que ele chegou a ponto de exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo a uma posição elevada de autoridade por amor à igreja. O propósito, o próprio quis dizer, Jesus Cristo, ele edifica a sua igreja, chamando para si mesmo como um povo seu. Em Mateus 16:18, quando ele diz edificarei a minha igreja, ele deixa claro que a igreja é uma propriedade sua e quem vai edificar é ele mesmo. Esse processo pelo qual o Cristo edifica a igreja é apenas a continuação do padrão estabelecido por Deus desde o Antigo Testamento, quando ele chama pessoas para si e ele chama as pessoas de acordo com a sua vontade, para que seja uma assembleia de adoradores diante dele. Há diversas indicações no Antigo Testamento que Deus viu seu povo como igreja, o povo reunido com o propósito de adorá-lo. Apesar de existirem dinâmicas diferentes desse povo, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, Deus sempre chamou para si um povo que pudesse se reunir para adorá-lo. Quando Deus disse a Moisés, quando Moisés diz ao povo que o Senhor havia lhe dito, reúna o povo diante de mim para ouvir minhas palavras, a fim de que me aprendam a temer enquanto viverem sobre a terra e ensinarem seus filhos. Estava ali também a ideia de uma eclesia. Estava aí a ideia de uma assembleia convocada. Estava ali a ideia, pelo menos no sentido conceitual, de uma igreja. De modo que não é surpresa que os autores do Novo Testamento falam do povo de Israel como uma eclesia, como uma igreja. Por exemplo, Estevão fala do povo de Israel no deserto como a igreja, em Atos 7:38. Da mesma forma, os autores aos Hebreus citam Cristo referindo-se a ele como quem haveria de louvar a Deus no meio da grande assembleia do povo de Deus no céu. Portanto, este autor aos Hebreus entende que os cristãos do tempo presente, que constituem a igreja sobre a terra, estão cercados por uma grande nuvem de testemunhas, que abrange retroativamente as épocas do Antigo Testamento. Inclui Abel, Enoque, Noé, Abraão, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e tantos outros profetas. Todas essas testemunhas que rodeiam o povo de Deus do tempo presente, parece-nos apropriado pensar
que ela, juntamente com o povo de Deus no Novo Testamento, sejam a grande Assembleia Espiritual de Deus, ou seja, a Igreja. Portanto, muito embora haja certamente novos privilégios e novas bênçãos conferidas ao povo de Deus no Novo Testamento, ambos os usos do termo igreja na Escritura e o fato de que por meio de toda a Escritura Deus sempre chamou seu povo para reunir-se para a adoração do seu nome, indica que é correto entender que a igreja é constituída de todo o povo de Deus, de todas as épocas, tanto dos crentes do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Portanto, faz sentido essa colocação do Wayne Grudem. A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. As expressões que podemos encontrar com similaridade, conforme já havíamos abordado, pode ser facilmente visto aqui neste quadro. E também podemos ver algumas outras expressões que são recorrentes na Bíblia, tanto no Antigo Testamento assim como no Novo Testamento. A igreja, ela é invisível, ainda que visível, ou ela é visível, ela é invisível, todavia visível. Isto significa dizer que, em sua realidade espiritual, como a comunidade de todos os crentes genuínos, a igreja é invisível. Isso porque não podemos ver a condição espiritual do coração das pessoas. Nesse sentido, ela é invisível. Podemos ver exteriormente os que frequentam a igreja e observar evidências exteriores de mudanças espirituais interiores. Mas realmente não podemos olhar para o coração das pessoas e ver o estado espiritual delas. Somente Deus pode fazer isso. É por isso que o apóstolo Paulo disse: o Senhor conhece quem lhe pertence, em 2 Timóteo 2,19. As nossas igrejas e a nossa vizinhança, somente Deus sabe com certeza, sem margem de erro, quem são os verdadeiros crentes. Falando da igreja como invisível, o autor dos Hebreus refere-se à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. E diz que os cristãos do tempo presente se juntam a essa assembleia em adoração. Podemos dar a seguinte definição: a igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Foi neste sentido que Martinho Lutero, assim como Calvino, foram enfáticos a afirmarem esse aspecto invisível da igreja contra o ensino da Igreja Católica, em que via a igreja como uma organização visível que descendia dos apóstolos numa linhagem ininterrupta de sucessão por meio de bispos da igreja. A Igreja Católica argumentava que somente em sua organização visível poderíamos encontrar a verdadeira igreja, a única igreja verdadeira. Mesmo hoje, esse pensamento ainda é sustentado pela Igreja Católica. Tanto Lutero como Calvino discordavam radicalmente dessa ideia, asseverando que a Igreja Católica Romana possuía uma forma exterior, uma organização, mas que isso era apenas uma casca, não era a essência, a natureza da igreja. Calvino argumentou que exatamente como Caifás descendia de Arão, mas não era um verdadeiro sacerdote, assim os bispos católicos romanos descendiam dos apóstolos, segundo a linhagem de sucessão, mas não eram verdadeiros bispos da Igreja de Cristo, pois haviam se desviado da verdadeira pregação do Evangelho. Logo, sua organização visível não era a verdadeira igreja. A verdadeira igreja de Cristo, ela possui, sim, um aspecto visível, mas ela não é essencialmente visível.
A igreja visível é a igreja como os cristãos a vê. A igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Nessa definição, não estamos a dizer que a igreja visível é a igreja de qualquer pessoa no mundo, mas estamos aqui a falar da igreja como ela é percebida por aqueles que são crentes genuínos e têm um entendimento da diferença entre crentes e descrentes. A igreja visível, que é a igreja que está espalhada por todo o mundo, sempre vai incluir alguns descrentes e as congregações individuais, ou seja, a igreja local, individuais, porque nós não podemos ver o coração como Deus vê. Então a igreja visível, ela terá sempre essa tensão, terá sempre essa luta. Quando reconhecemos que há descrentes na igreja visível, há o perigo de nos tornarmos demasiadamente desconfiados e de começarmos a duvidar da salvação de muitos crentes verdadeiros. Calvino advertiu contra esse perigo, dizendo que devemos fazer um juízo de afeição, pelo qual reconhecemos como membro da igreja todos os que pela fé, pela confissão de fé e pelo exemplo de vida e pela participação dos sacramentos conosco professam o mesmo Deus e Cristo. Devemos tentar não excluir pessoas da comunhão da igreja até que elas, a partir de um pecado público, tragam disciplina sobre si mesmas. É óbvio que a igreja não deveria tolerar, no seu rol de membros, descrentes confessos, que por profissão ou por vida claramente se declararam fora da igreja. Isso seria um problema sério. Por outro lado, a igreja ela é local e universal. No Novo Testamento, a palavra igreja pode ser aplicada a um grupo de crentes em qualquer nível, desde a reunião de um grupo pequeno, em uma casa particular, até um grupo de verdadeiros crentes na Igreja Universal. A comunidade que se reunia nas casas é chamada igreja, em Romanos 16:5, 1 Coríntios 16:9 e por aí em diante. A igreja a igreja que se encontra em uma cidade também é chamada igreja. A igreja de uma região é chamada igreja. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, conforme diz Atos 9:31. Finalmente, a igreja por todo o mundo pode ser chamada igreja. Paulo diz que Cristo amou a igreja ao entregar-se por ela. E disse ainda, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres. Neste versículo, a menção de apóstolos que não foram dados à igreja individual garante que a referência seja a igreja universal. Podemos concluir que o grupo do povo de Deus considerado em qualquer nível, desde a igreja local até a igreja universal, pode corretamente ser chamado simplesmente de igreja. Não devemos cometer o erro de dizer que somente a reunião de pessoas em casa expressa a verdadeira natureza da igreja, ou que somente igreja no nível de uma cidade pode ser corretamente chamada igreja, ou que somente a igreja universal pode ser corretamente chamada igreja. Ao contrário, a comunidade do povo de Deus, considerada em qualquer nível, pode corretamente ser chamada igreja. Há várias metáforas para a igreja na Bíblia que o apóstolo usa a fim de nos ajudar a entender a natureza da igreja. A Escritura usa essa variedade de imagens para nos descrever a que a igreja se assemelha. Há diversas imagens relacionadas.
como família, por exemplo. Paulo vê a igreja como a família maior. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como as mães e as moças como as irmãs, com toda a pureza. Deus é o nosso Pai Celestial e nós somos seus filhos e suas filhas. Nessa expressão, nessa orientação em 1 Timóteo 5, versículo 1 e 2, Paulo nos remete a um contexto familiar de casa, em que nós devemos nos ver como uma grande família. E, de facto, se nós somos seus filhos, filhos de Deus e filhas de Deus, ele vai dizer mais: lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Somos, portanto, irmãos e irmãs uns dos outros na família de Deus. Uma metáfora de família um tanto diferente é vista quando Paulo se refere à igreja como a noiva de Cristo. Ele diz que o relacionamento entre marido e esposa refere-se a Cristo e a igreja. Diz também que ele produziu o compromisso de noivado entre Cristo e a igreja em Corinto, e que isso relembra compromisso entre a noiva e aquele que vai ser seu marido. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Ele diz isso em 2 Coríntios 11, 2. Aqui Paulo olha com expectativa para o exemplo de retorno de Cristo como o tempo em que a igreja será apresentada a ele como sua noiva. Em outras metáforas, a Escritura compara a igreja aos ramos de uma videira, a uma oliveira, ou uma lavoura, ou um edifício, ou uma colheita. A igreja também é vista como um novo templo, não construído com pedras literais, mas construído com pessoas cristãs que são pedras vivas, edificadas sobre a pedra fundamental que é Cristo Jesus. Todavia, a igreja não somente é um novo templo para a adoração de Deus, é também um novo corpo de sacerdotes, um sacerdócio santo que pode oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Somos também vistos como casa de Deus, sendo o próprio Jesus Cristo o construtor da casa. A igreja também é vista como coluna e fundamento da verdade. Finalmente, outra metáfora familiar vê a igreja como o corpo de Cristo. Devemos reconhecer que Paulo usa duas metáforas diferentes do corpo humano quando fala da igreja. Por exemplo, em 1 Coríntios 12, o corpo inteiro é tomado como metáfora da igreja, porque Paulo fala de ouvido, do olho e do olfato. Nessa metáfora, Cristo não é visto como cabeça ligada ao corpo, porque os membros individuais são em si mesmos as partes individuais da cabeça. Cristo é, nessa metáfora, o Senhor que está fora desse corpo que representa a igreja e é quem a igreja serve e adora. Mas quando observamos em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, e também Colossenses 2,19, Paulo usa uma metáfora diferente de corpo para referir-se à igreja. Nessas passagens, Paulo diz que Cristo é o cabeça e a igreja é como o restante do corpo, distinto da cabeça. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Não devemos confundir essas duas metáforas, a de Coríntios 12 e de Efésios 4, mas
mantê-las distintas. A ampla gama de metáforas usada para a igreja do Novo Testamento, como podemos observar aqui em apresentação neste quadro azul, nos lembra de não enfatizar exclusivamente uma delas. A ênfase indevida em uma metáfora com a exclusão de outras, ela resulta numa perspectiva desequilibrada da igreja. Além disso, cada uma das metáforas usadas para a igreja pode nos ajudar a apreciar mais as riquezas do privilégio que Deus nos deu, incorporando-nos na igreja. O fato de que a igreja é como uma família deveria aumentar o nosso amor e comunhão uns com os outros. O pensamento de que a igreja é igual à noiva de Cristo deveria estimular-nos a lutar pela pureza e santidade maiores e também ao amor e submissão maiores a Cristo. A imagem da igreja como os ramos da videira deveria levar-nos a descanso mais pleno em Cristo. Essas são apenas algumas das muitas aplicações que poderiam ser feitas da rica diversidade de metáforas para a igreja usada na Escritura. Amém? A igreja é bela. Seguimos. O próximo tópico, vamos conversar sobre a igreja e Israel. Entre os protestantes evangélicos, há diferentes perspectivas sobre a questão do relacionamento entre igreja e Israel. Uma perspectiva é a dispensacionalista. De acordo com ela, Deus tem dois planos distintos para dois grupos diferentes de pessoas que redimiu. Por um lado, os propósitos e as promessas para Israel são bênçãos terrenas e serão cumpridas nessa terra em algum tempo futuro. Por outro lado, os propósitos e as promessas para a igreja são bênçãos celestiais e essas promessas serão cumpridas nos céus. A posição dispensacionalista faz distinção entre os dois grupos diferentes que Deus salva. E isso será, na perspectiva dispensacionalista, vista no milênio, pois naquele tempo Israel reinará sobre a terra como o povo de Deus e desfrutará o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Mas a igreja, a essa altura, já terá sido levada para o céu num tempo do retorno secreto de Cristo para os santos, através do arrebatamento. Nessa perspectiva, a igreja não começou antes do Pentecostes. Ela começou em Atos 2 e não seria correto pensar nos crentes do Antigo Testamento junto com os crentes do Novo Testamento constituindo uma igreja. Isto na perspectiva dispensacionalista. Portanto, há dois planos distintos, uma para a igreja e outra para Israel. Diversos líderes dispensacionalistas, entre os dispensacionalistas, mais recentemente, têm modificado muitos dos pontos apresentados, referindo-se à sua estrutura teológica. Portanto, do dispensacionalismo nasceu uma subcorrente, diríamos, que é o progressivo. O dispensacionalista progressista, ele não vê a igreja como um parêntese no plano de Deus, mas como o primeiro passo em direção ao estabelecimento do reino de Deus. Há, assim, um propósito único para Israel e a igreja, o estabelecimento do reino de Deus, de qual ambos, igreja e Israel, compartilham. Além disso, o dispensacionalista progressista não viria distinção alguma entre Israel e a igreja num futuro estado eterno, pois entende que todos serão parte do mesmo povo. Não há distinção entre as duas no futuro. A igreja é a primeira etapa
para o estabelecimento do reino milenar. Contudo, há ainda uma diferença entre os dispensacionalistas progressistas e o restante dos evangélicos sobre o seguinte ponto. O dispensacionalista diria que as profecias do Antigo Testamento concorrentes a Israel ainda serão cumpridas no milênio pelo povo étnico judeu que vai crer em Cristo e que viverá na terra de Israel como nação modelo para a qual todas as nações olhariam e com a qual aprenderiam. Portanto, eles não diriam que a igreja é o novo Israel ou que todas as profecias do Antigo Testamento a respeito de Israel serão cumpridas na igreja, pois essas profecias ainda serão cumpridas no Israel étnico. A posição assumida pelo Gruden, que é o material que estamos a usar aqui, não difere muito das posições dispensacionalistas tradicionais. Mas ele é honesto ao afirmar que deve ser dito que as questões a respeito do modo exato em que as profecias bíblicas serão cumpridas ou não são difíceis de se decidir. E é sábio haver aqui uma certa hesitação. Quando é que realmente Deus vai cumprir todas as profecias que ele já fez ao povo de Israel? As conclusões sobre o assunto são difíceis. Tanto teólogos protestantes como católicos que estão fora do círculo dispensacionalista têm dito que a igreja inclui tanto os crentes do Antigo Testamento, assim como do Novo Testamento, em uma igreja ou em corpo de Cristo. Devemos observar que muitos versículos do Novo Testamento que entendem que a igreja seja o novo Israel ou o novo povo de Deus, o fazem respeitando certos contextos. O fato de que Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, em parte sugere isso. E nesta era atual da igreja, que tem trazido a salvação a muitos milhões de cristãos, podemos perceber claramente que não é uma interrupção, um parêntese nos planos de Deus, mas a continuação do seu plano expresso por todo o Antigo Testamento de trazer pessoas para si. Foi o apóstolo Paulo que disse que não é judeu quem o é apenas exteriormente, não é nem circuncisão a que é meramente exterior e física. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita, em Romanos 2, 28 e 29. Portanto, Paulo reconhece que, embora haja um sentido natural ou literal no qual os que descenderam fisicamente de Abraão são chamados judeus, há também um sentido mais profundo ou espiritual no qual o judeu verdadeiro é aquele que interiormente é um crente e cujo coração foi purificado por Deus. Paulo diz que Abraão não deve somente ser considerado o pai do povo judeu em sentido físico, ele é também, no sentido mais profundo e mais verdadeiro, o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados, e é igualmente o pai dos circuncisos que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Portanto, Paulo pode dizer, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão.
Paulo aqui sugere que os verdadeiros filhos de Abraão, Israel, no sentido mais verdadeiro, não é a nação de Israel, por ascendência física de Abraão, mas os que creram em Cristo. Longe de pensar na igreja como grupo separado do povo judeu, Paulo escreve aos crentes gentios de Éfeso, dizendo-lhes que anteriormente eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, quando as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora eles foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E quando os gentios foram trazidos à igreja, judeus e gentios foram unidos em um só corpo. Paulo diz que Deus destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo de dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Portanto, Paulo pode dizer que os gentios são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Com essa consciência ampla de pano de fundo do Antigo Testamento para a igreja do Novo Testamento, Paulo pode ainda dizer que os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. A passagem fala fortemente da unidade de crentes judeus e gentios num corpo em Cristo. E não há distinção alguma de qualquer plano distintivo para a salvação do povo judeu, independentemente do corpo de Cristo, a igreja. A igreja incorpora em si mesma todo o verdadeiro povo de Deus e quase todos os títulos usados para o povo de Deus no Antigo Testamento são, em um lugar ou outro, aplicados à igreja no Novo Testamento. Esses textos, juntamente com muitos outros, nos dão a segurança de que a igreja se tornou agora o verdadeiro Israel de Deus e vai receber todas as bênçãos prometidas a Israel no Antigo Testamento. Portanto, fica aqui um ponto de tensão para continuarmos a refletir quando é que de facto isto vai acontecer e como. Quais são as marcas da igreja? Quais são as características da igreja? Como nós podemos, de facto, entender a igreja conforme Deus deseja? Como entender essa dinâmica da igreja no contexto do reino de Deus? O reino é, primeiramente, o governo dinâmico ou o domínio real de Deus. E derivando dessa ideia, a esfera na qual o domínio é experimentado. Na linguagem bíblica, o reino não é identificado com os seus súditos. Eles são o povo do domínio de Deus que adentram o reino, nele vivem e por ele são governados. A igreja é a comunidade do reino, mas nunca o reino em si. Os discípulos de Jesus pertencem ao reino, assim como o reino pertence a eles. Todavia, eles não são o reino. O reino é o domínio de Deus. A igreja é uma sociedade de homens. Tem algumas implicações essa declaração de Lade. Vejamos as seguintes.
Primeiro, ele diz que a igreja não é o reino, porque o reino é uma realidade maior do que a igreja. Se o reino é maior que a igreja, isto implica que o reino cria a igreja. A igreja testemunha do reino, fala dessa realidade maior que é o reino. E a igreja, ela é uma agência, no sentido de instrumento do reino. Ela está a serviço do reino de Deus e não o contrário. Ela é a guardiã do reino, ela zela pelo reino, ela aponta pelo reino em todas as suas ações. Portanto, há uma tendência de se pensar que a igreja é um único movimento de Deus na Terra, mas não é. Alguns entendem que é a principal força, é o principal instrumento. Não podemos afirmar isso, mas podemos dizer que ela é, sim, um instrumento. Se é principal, talvez seja discutível ainda. E quais são, de fato, características dessa igreja que é o instrumento do reino? A congregação dos santos, no qual o evangelho é ensinado corretamente e os sacramentos também são ministrados corretamente. Essa, sim, segundo a confissão de Augsburgo, é a marca de uma verdadeira igreja. Uma verdadeira igreja é uma congregação de santos onde o evangelho é pregado e os sacramentos são administrados corretamente. Nas palavras de Calvino, onde quer que ouçamos a palavra de Deus puramente pregada e ouvida, e os sacramentos ministrados, conforme instituídos por Cristo, ali e não se deve duvidar, existe uma igreja de Deus. E isto é verdade. É óbvio que a pregação pura do Evangelho, a pregação pura da palavra, nos convida, de facto, a uma verdadeira igreja. Portanto, sobre essas marcas, elas ainda prevalecem hoje. A pregação como a primeira marca, a pregação correta da palavra, ainda é uma grande marca. Se a palavra de Deus não está sendo pregada, mas simplesmente as doutrinas humanas estão presentes, então não há uma verdadeira igreja. Em alguns casos, podemos ter dificuldades em determinar exatamente quantas doutrinas errôneas podem ser toleradas antes de uma igreja deixar-se de ser considerada uma verdadeira igreja. Mas há casos muito claros em que podemos dizer que uma igreja verdadeira não pode existir sem a palavra. A Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, por exemplo, não sustenta qualquer doutrina fundamental sobre a salvação, sobre a pessoa de Deus ou sobre a pessoa e obra de Jesus. Ela é claramente uma igreja falsa, a semelhança de testemunhas de Jeová que ensinam a salvação pelas obras e não confiança em Cristo. Isso é um desvio de uma doutrina fundamental, porque se as pessoas creem nos ensinos desses grupos, elas simplesmente não serão salvas. Assim, as testemunhas de Jeová também devem ser consideradas uma igreja falsa. Quando a pregação de uma igreja esconde seus membros a mensagem do Evangelho de salvação somente pela fé, de modo que a mensagem do Evangelho não é claramente proclamada e não vem sendo proclamada há algum tempo, esse grupo específico não é realmente uma igreja.
Nessas características, a segunda delas é a administração correta dos sacramentos. Os sacramentos nos referimos aqui ao batismo e à ceia. E creio que foi provavelmente afirmado em posição ao ensino da Igreja Católica Romana de que a graça salvadora vem por meio dos sacramentos e, portanto, os sacramentos tornam-se obras pelos quais nós temos mérito em nossa salvação. A Igreja Católica Romana insistia num pagamento antes que no ensino da fé como o único meio de obter salvação. Obscureciam o Evangelho. A necessidade de proteger a pureza do Evangelho é uma razão para considerar o uso correto dos sacramentos. As ordenanças, como são chamados pelos batistas, a marca de uma verdadeira igreja. Mas existe a segunda razão para incluir os sacramentos ou as ordenanças como marca da igreja. Uma vez que uma organização começa a praticar o batismo e a ceia do Senhor, ela demonstra ser uma organização que continua essas práticas e está tentando funcionar como uma igreja. Por isso, os sacramentos eles devem ser administrados. Uma terceira razão para incluir o uso correto dos sacramentos ou ordenanças é que o batismo e a ceia do Senhor servem como controle de rol de membros da igreja. O batismo é o meio de admissão de pessoas em uma igreja. E a ceia do Senhor é o meio de permitir que as pessoas dêem um sinal de sua permanência no rol de membros da igreja. Isso quer dizer que a igreja considera os que recebem o batismo e a ceia do Senhor como pessoas salvas. Portanto, essas atividades indicam o que uma igreja pensa a respeito da salvação e elas são devidamente listadas como uma marca da igreja também hoje. Por contraste, os grupos que não administram o batismo e a ceia do Senhor indicam que eles não pretendem funcionar como uma igreja. Alguém pode permanecer em uma esquina com uma pequena multidão e haver uma verdadeira pregação com pessoas ouvindo a palavra, mas o povo reunido ali não seria uma igreja. Mesmo um estudo bíblico feito no lar pode ter verdadeiro ensino e pessoas ouvindo a palavra sem tornar-se uma igreja. Mas se um estudo bíblico em um local começa a batizar os recém-convertidos e eles passam regularmente a participar da ceia, tais atitudes demonstram a intenção de funcionar como uma igreja. Portanto, seria difícil não considerar esse grupo uma igreja em si mesmo. Ali estaria presente uma igreja verdadeira e não uma igreja falsa. Dos propósitos da igreja, convém entender que a igreja ela existe para edificar os cristãos no sentido de edificar para os fortalecer. E na medida em que ela edifica, ela faz um movimento de dentro. Ela faz um movimento de dentro. Segundo a Escritura, a igreja tem sim a obrigação de fortalecer os que já são crentes e edificá-los para que cheguem à maturidade da fé. Paulo disse que seu alvo não era simplesmente trazer pessoas à fé inicial, mas advertir e ensinar a cada um com
sabedoria. E disse que a igreja de Éfeso, que Deus deu à igreja pessoas capacitadas com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Mas é também o propósito da igreja avançar no mundo em atos de misericórdia. Misericórdia e evangelização. Jesus disse que devemos fazer discípulos em todas as nações. E essa obra evangelística de declarar o Evangelho é o ministério primário que a igreja tem para com o mundo. Todavia, um ministério de misericórdia, de compaixão, deveria vir acompanhado sempre. Um ministério que inclua a preocupação com pobres e necessitados, em nome do Senhor. Embora a ênfase do Novo Testamento não seja sobre dar ajuda material aos que são parte da igreja, há ainda uma afirmação de que é justo ajudar os descrentes, mesmo que eles não respondam com gratidão ou que não aceitem a mensagem do Evangelho. Jesus nos disse para amarmos nossos inimigos, fazermos o bem e emprestar a ele sem receber nada de volta. Portanto, a igreja precisa desenvolver este ministério de misericórdia não como uma isca, não manipulando as pessoas para as ter dentro da igreja, mas fazer como uma missão. É preciso manter o equilíbrio entre os propósitos. Poderíamos perguntar qual é o mais importante. Devemos responder que, basicamente, quando nós edificamos o corpo de Cristo de dentro e quando evangelizamos por fora, nós estamos, ao fazer isso, a adorar a Deus. Nós estamos a responder em obediência a Deus. Nós estamos fazendo esses dois mandamentos, nós cumprimos o primeiro, que é adorar a Deus. E aí nós mantemos o equilíbrio, porque todos eles são ordenados, são importantes e nenhum deles pode ser negligenciado. Uma igreja forte vai ter atuações eficazes nessas áreas. Devemos nos precaver contra qualquer tentativa de reduzir o propósito da igreja e manter na base desses propósitos, nessas três áreas, ou duas, ou uma. Porque a igreja ela é muito mais do que evangelização, é muito mais do que edificação, é muito mais do que simplesmente adorar a Deus de forma comunitária. A igreja é um corpo vivo e ela precisa viver fazendo todos os outros movimentos que não temos aqui como discutir, incluir. Diferentemente das igrejas, os indivíduos, como pessoas, estabelecem uma prioridade em relação a um ou outro desses propósitos da igreja. Mas nós não devemos fazer isso. A igreja ela precisa fazer todo esse movimento de forma coordenada. Quem tem um dom de evangelização deve naturalmente gastar tempo com a adoração e preocupar-se com os crentes, mas pode acabar gastando mais tempo na obra evangelística. Mas o fato de ele ter este dom não significa que viverá exclusivamente disso. Alguém, por exemplo, que é líder capacitado em matéria de adoração, pode dedicar 90% do seu tempo a preparar a condução de um culto.
mas ele deve entender que precisa de outras dinâmicas da igreja para continuar. Essa é apenas uma resposta apropriada para a diversidade de dons que Deus deu à igreja. Esses são os propósitos básicos da igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém.